Olá, meu nome é Douglas, eu sou advogado, sou especialista em direito de família e eu vim gravar esse vídeo hoje com o intuito de trazer um pouco mais para vocês sobre a pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia ela tem a chamada ação de alimentos, o que acaba ainda trazendo uma certa confusão, tendo em vista que muitas pessoas pensam, porque o nome da ação é ação de alimentos, que no cálculo do valor da pensão alimentícia entraria apenas os alimentos gastos com a criança, o que não procede, né? Então o intuito do vídeo hoje é trazer um pouco mais sobre o que entra no cálculo da pensão alimentícia, bem como é calculado os valores da pensão alimentícia, né? Então vamos lá, o que incide no cálculo da pensão alimentícia? Além dos valores dos alimentos, né? Aquilo que é gasto com a alimentação da criança, incidiria tudo que é gasto com saúde, né? Seja plano de saúde, seja medicamentos, tudo aquilo que é gasto com a saúde da criança entraria no cálculo da pensão alimentícia. Aquilo que é gasto com o lazer da criança, né? Aquilo que é gasto com vestuário, calçados, tudo que é gasto com roupas, tudo aquilo que a criança ela necessita para vestir, entra no cálculo da pensão alimentícia. Aquilo que é gasto com a educação, seja mensalidade escolar, seja material escolar, seja uniforme, seja o valor da van escolar para levar a criança até a escola, até a creche. Então, tudo isso ela incide, né, sobre o cálculo da pensão alimentícia, bem como aquelas outras contas já rotineiras. A mãe mora de aluguel, né, ela e a criança, o valor do aluguel, vamos supor que seja R$500. Então, aquela criança, ela tem como base metade daquele valor, R$250. E aqueles R$250 devem ser arcados, né, metade pela mãe e metade pelo pai. Assim determina a lei. Todos os gastos da criança devem ser pagos metade por um genitor e metade pela outra, né? Então, as pessoas elas ainda confundem achando que entra apenas no valor dos alimentos. Então, sempre quando a gente entra com uma ação de pensão alimentícia, uma ação de alimentos, a gente coloca nessa ação todos os gastos da criança, seja a saúde, o lazer, a educação, tudo aquilo, né, que a criança ela tem como gasto, a gente coloca para que seja feito um cálculo e a gente consiga, né, que aquele valor seja dividido entre ambos os genitores. Como é calculado o pagamento da pensão alimentícia? Ele pode ser feito de duas maneiras, né? Quando o pai né, no caso quando a mãe detém a guarda, que é o que a gente vai tratar aqui, porque é a grande maioria dos casos, é a mãe que detém a guarda após a separação. Lógico, tem casos que é o pai, mas a gente sabe que a grande maioria dos casos é a mãe que detém a guarda. Então a gente vai tratar aqui sempre como a mãe, né? Quando o pai ele trabalha de carteira assinada e se entra com uma ação de alimentos, o juiz ele determina um percentual sobre os rendimentos dele, né? E vai ser determinado aquele percentual no qual será descontado em folha. Então, quando o pai ele trabalha de carteira assinada e o juiz determina um percentual, aquele percentual descontado em folha vai incidir sobre o salário do pai, sobre o 13º, sobre as férias, sobre bonificações, sobre tudo aquilo que ele venha receber no contra-cheque, será determinado o desconto daquele percentual. Nos casos onde o pai ele é autônomo, aonde ele não tem emprego formal, aonde ele está desempregado, o juiz vai determinar um percentual sobre o salário mínimo, né? No qual sempre quando houver anualmente o reajuste do salário mínimo, automaticamente o percentual sobre o salário mínimo será reajustado, né? Por isso que o juiz, na grande maioria, eles não determinam um valor fixo, e justamente um percentual, porque se determinam um valor fixo, né, 300, 400, 500 reais hoje, você não vai ter o mesmo poder de compra do que 500 reais daqui a 10 anos, onde a inflação vai fazer com que todos os produtos sejam maiores. Então, por isso que o juiz, mesmo quando o pai ele não tem um emprego fixo, ele determina um percentual sobre o salário mínimo, né, porque o salário mínimo a gente sabe que anualmente ele tem reajuste. Da mesma maneira, a pensão ela sofrerá o reajuste porque ela está baseada sobre o salário mínimo, né? Então, pode ser calculado, né, e será cobrado dessas duas maneiras. Ainda tem um mito dos 30%. Né? Quando a gente fala em pensão, todo mundo ainda pensa que o percentual será 30%, o que não procede, né? Tendo em vista que a lei
ela não fala nada de percentual, né? A lei, ela calcula o quê? A necessidade da criança, então por isso que é importante ser apresentado, né, todos os valores, né, todos os custos daquela criança, então a necessidade, bem como a possibilidade do pai pagar, né? Então o juiz ele interpreta a necessidade com a possibilidade e chega no meio termo, né? Então por isso da importância, né, de você apresentar os cálculos, apresentar os custos do seu filho, né, a necessidade, você apresentar tudo aquilo para o advogado que a criança ela tem como custo, né, e também a possibilidade do pai pagar, né? Por isso da importância, né, das vezes a gente fazer, antes de entrar com a ação, uma leve investigada, né, uma leve investigação sobre a vida do pai, porque muitas vezes aquilo também que ele recebe na carteira, muitas vezes não reflete a realidade dele, né? Quantas vezes o pai ele tem uma segunda, uma terceira, ele tem outras fontes de renda. Então, né, eu particularmente, sempre quando entro com uma ação de alimentos, a gente já questiona, né, a mãe para a gente verificar se a gente consegue comprovar outras fontes de renda do genitor, porque às vezes ele tem 2, 3, 4 fontes de renda e se a gente não conseguir comprovar, será determinado apenas sobre aquela fonte de renda apresentada, né? E o percentual ele pode variar conforme, né, a necessidade e a possibilidade. Pode ser 20, 30, 40, 50%, pode ser um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? Aquele pai ele pode ter 2, 3 filhos no qual ele paga pensão e cada criança pode receber um valor diferente, justamente pelo quê? Pela necessidade de cada uma das crianças, né? Então eu sei que esse vídeo é breve, mas a intenção é justamente trazer um pouco mais para vocês sobre a pensão alimentícia, né? E da necessidade de você apresentar todos os custos da criança, porque senão vai ficar a cargo do juiz achar qual é mais ou menos os custos da criança, né? Geralmente nos casos quando não se apresenta, né, todos os custos, o juiz determina mais ou menos um percentual que ele acha que é para aquela criança daquela idade. A criança tem 2 anos, mais ou menos gasta esse valor X. Mas às vezes a criança ela toma algum medicamento, às vezes a mãe tem um gasto com babá porque ela tem que trabalhar, com uma creche, e se isso não é apresentado no processo, não tem como o juiz adivinhar e também não tem como você cobrar e exigir que o pai arque com metade daqueles valores. Bem como também a questão de você, por mais difícil que seja, né, porque a gente sabe que, como diz o ditado, tem cada genitor liso, né, que faz de tudo para esconder o seu padrão de vida, faz de tudo para esconder as suas fontes de rendas, os seus rendimentos, né? Mas a gente sabe que se a gente investigar, às vezes a gente consegue identificar, por exemplo, um carro que o genitor anda que não, né, não coincide com o valor que ele diz receber, né? Então, sempre vai ficar como dica, sempre quando você for entrar com uma ação de alimentos, procure primeiro tentar fazer um cálculo dos gastos da criança e também investigar a vida do genitor para tentar comprovar um pouco sobre as rendas dele, né? Durante a semana eu vou gravar um vídeo melhor para vocês sobre como você tentar identificar o padrão de vida do genitor, tentar identificar o quanto ele ganha, tentar comprovar que muitas vezes aquele valor que ele está apresentando no processo não é a realidade, né, devido aos bens, devido às viagens, devido aos lugares que ele frequenta. Então, durante a semana a gente vai trazer um vídeo, né, explicando um pouco mais. Mas espero que você tenha entendido um pouco mais hoje sobre pensão alimentícia.